As epistemologias do Sul são um conjunto de práticas cognitivas e de critérios de validação do conhecimento a partir das experiências dos grupos sociais que têm sofrido de uma maneira sistemática as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Quer a Norte, quer a Sul, não é apenas um problema social ou político, é também um problema cultural, obviamente, mas é também um problema epistemológico. É um problema de conhecimento. Nós não temos hoje conhecimentos suficientes ou adequados para lutarmos de uma maneira vigorosa e eficaz por uma justiça social global. Portanto, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Desde o primeiro momento que a gente resolveu fazer o Gran Circo Máximo, a gente sabia que só ia fazer se a gente fosse observar outros artistas de circo. Robson! Cadê Zulene? Zulene! E uma característica que o André queria que era que elas fizessem tudo, vendessem ingresso, eles pagam exatamente o que a gente vê nesses circos. Eles fazem tudo. A gente vê a menina maquiada fazendo churros para vender, depois ela faz fotografia. Bem-vindos ao Internacional Gran Circo Máximo. É uma honra receber um público tão distinto. Com vocês, nossa apresentadora, Diodene Herrera. Buenas noches, queridos! O dia com a família Breder, a gente tá treinando e tá convivendo com 4 gerações ao mesmo tempo. Porque a gente treinava na casa deles, e aí tinha o Alex, que era o nosso treinador, aí tinha a Marion, que é mãe dele, tem os filhos do Alex, que também já fazem números e trabalham lá com eles. A mulher do Alex, que é de outra família. A esposa do família. Alex, que é de outra família, que é dos Vortani, que é de família de malabarista. E a mãe da Marion, que é a Oma, que é uma velhinha que tá na cadeira de roda, com Alzheimer super avançado, e que era trapezista. E que ficava falando em alemão lá enquanto a gente ia treinando. De repente a Oma virava e dava uns xingos em alemão, que a gente não tinha nem ideia do que ela tava falando. Cada espetáculo tinha alguma coisa que a gente podia tirar pro Gran Circo. Desde assim, uma coreografia que tinha muito figurino fluorescente, aí veio a luz negra da... A mulher ave foi treinada por grandes mestres da China e do Oriente e fará uma demonstração desse poder. Ela tem em suas mãos um pequeno lenço vermelho. Ela guarda o lenço na palma da sua mão. E o lenço desapareceu. Aplausos para Cucu, a mulheragem. O Robson, ele é um artista. Ele conta piadas como só ele sabe contar. E aí, enquanto as heroínas se preparam, ele vai entreter vocês com algumas piadas muito divertidas. Então, fiquem com a graça e a alegria do nosso assistente Robson. Eu vou contar uma piada pra vocês aqui. O Judem. O Judem. Vai lá, eles estão gostando. Ziede foi uma referência forte para Zulene, que é essa figura que ela é multiartista, tem as suas crises com a origem, com o lugar de onde ela tá, se ela é do circo, se ela não é, mas ela também quer ser artista em outros lugares e sair pelo mundo e que alguém reconheça o trabalho dela.
mas ao mesmo tempo tem o tempo todo essa relação forte lá com a lona e com o passado. A ideia do André Carreira era entregar esses panfletinhos no início justamente para já mostrar a decadência de cara. Porque aí o público via lá que já não tinha os números e já entrava um pouco na coisa tipo, o que é isso? Aí depois aos poucos vai sacando que as duas irmãs vão fazendo todos os números do espetáculo, né? Ela passa o fogo em si mesma. Agora. A gente pede pra ninguém repetir isso em casa porque é um número muito... Agora olha a situação. Eu de Mulher Maravilha, saí correndo, levanta 70% da plateia, sai correndo junto comigo, gritando polícia. Metade da plateia levantou, metade. 50% da plateia. A polícia veio e voltar a falar com o policial de Mulher Maravilha, falando pra ele que aquilo lá não era, que aquilo era cena, que a gente tava fazendo um número de circo, não era a vida real. Mas daí a mulher falou assim, eu vi ela jogando fogo em você. São 32 anos, dia a dia após dia, debaixo dessa lona com a minha irmã. Encantada com essas cartas, mesmo fiquei profundamente tocada com elas e com o livro e com essa ideia do paraíso. E aí eu fui ver que também no mesmo momento, por conta de migrações internas, né, os índios que viviam aqui também estavam em busca da terra sem males, né, e também nesse movimento de migrações também migraram para a costa, né, e a ideia deles era entrar no mar e sair dançando até encontrar essa terra sem males. E aí lá vinham os portugueses lá de cima também, né? E eu fiquei imaginando que momento interessante esse da história, que momento interessante esse dessa busca, né, de encontro dessas duas, sabe, do super primitivo indo com da sua maneira, né, para dentro do mar, esse grande símbolo do inconsciente. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem males. A morada de Deus. A forma de pensar é muito através de imagens. A primeira coisa para mim do Cartas do Paraíso foram os mapas. Como a música, no contato com os índios, ela foi fundamental, então a gente quis trazer, não deixar ela só externa, né? Porque ela era elemento de conversa. Eu acho que não tem nada de índio, mas a terra que eu piso tem, né? Então aqui de baixo eu tenho que entrar num acordo com a alma desse lugar, não? A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos,
bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem maior questão de encobrir ou descobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. A carta é a descrição do paraíso e eu acho fantástico essa ideia dos atores e dos degredados serem os incumbidos de fazer O os algoz sujeitos golpeia o contar. prisioneiro na nuca, de forma que lhe jorre o cérebro. As mulheres arrancam toda a sua pele, deixam-na inteiramente branca e tapam-lhe o traseiro para que nada lhe escape. Já olha, chefe. No mar se fazia guerra também. As flotilhas tupi eram compostas de 100 ou 120 canoas. Em poucos dias, era possível irem de Bertioga à Baía de Guanabara. Os prisioneiros que os tupi faziam em suas guerras eram sacrificados e comidos. Era o momento máximo da vida da aldeia, a sua grande festa. O prisioneiro é levado à aldeia de seu amo. As mulheres e crianças é que primeiro gritam, saltam, dançam e batem-lhe. Cobrem seu corpo com cinzas, raspam suas sobrancelhas. Prendem-no e dão-lhe uma índia para o seu serviço, inclusive o sexual. Tudo pronto, é marcado o dia da festa. Os índios levam consigo o prisioneiro, de sorte que bebam e se divirtam juntos. No dia seguinte, antes do amanhecer, já estão todos de pé, cantando e dançando em volta da Ibirapema, o tacape executor. O Oswald estava certo quando ele dizia que só a antropofagia nos une. Né? Eu acho que realmente, em questão de brasileiro, dessa busca aí, só a antropofagia nos une. Né? O que une você lá do Nordeste com aqui do Sul, né? No meio dessa bagunça toda, existe em maior ou menor grau essa abertura para o outro. Né? Porque eu acho que a antropofagia, tudo bem, apesar desse nomezinho predatório, né? Se você roda um pouquinho o botão dela, ela também é um desejo de conhecer o outro e trazer o outro para si, né? Então eu acho que isso, essa característica inclusiva é muito brasileira, né? E eu acho que ela tem a ver com essa alma perdida indígena. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre buzinas, avenidas, palmeiras, araçás, bagaleiras, aqui é o fim do mundo. Só a antropofagia nos une. Só a antropofagia nos une. A alegria é a prova dos 9. Migrações é a prova dos 9. Só a antropofagia nos une.
parou 2 carros. Aí, como era tipo fim de semana, nós pensamos que ia dar sopa, que sempre paravam as senhoras lá para dar sopa na latinha lá para nós. Aí nós pensamos que era eles, aí veio todo mundo para cima, para pegar a sopa. Aí nós já levantamos, aí já saiu um de trás da banca de jornal também atirando, já desceu todo mundo dos 2 carros, disparando tiro em cima de nós. Aí o que deu pra me ver que, né, meus amigos estavam tudo lá no chão, lá sangrando, morrendo. A experiência com os meninos de rua era tão perturbadora, era tão alucinante mesmo, que eu tive a necessidade de criar um espetáculo de teatro para partilhar isso com as outras pessoas. Porque eu estava de fato assim à beira da loucura. Era muito comum naquela época acontecer coisa do tipo eu estar andando na rua e sentar na calçada e começar a chorar. E eu não sabia mais por que estava chorando, eu chorava por causa dos meninos, chorava pela própria relação com meu próprio pai e assim por diante. E aí eu comecei a observar e imitar os meninos de rua dentro da própria oficina, coletando, a partir dos procedimentos que eu tinha experimentado no Matula antes, orientado pelos atores do Lume, experimentando bem minha mimese mesmo dos meninos de rua. Aí eu fiz isso no espaço da oficina, fiz isso depois nas ruas de Campinas, e fiz isso depois nas ruas de São Paulo, onde eu cheguei a passar madrugada na rua, e no Rio de Janeiro. Tem gente que sobra pra arrebentar o sujeito da pedrada, nem vê! Sobra até com os polícia. Ontem, pegaram o menino com a lata de cola na mão. Pegaram o menino e botaram dentro da viatura. O Sandro, eu me lembro que ele às vezes estava triste, aí subia ali pra cima da banca de jornal ali e ficava ali em cima ali. Aí a gente falava, tá pensando, ele falava, costumava dizer que tava refletindo. Aí a gente botava uma pilha, tá refletindo pra ver quem vai roubar amanhã, quantos tu vai roubar amanhã, quanto tu vai arrumar amanhã. Costumava botar essa pilha nele, a cama terminava aqui. No Rio de Janeiro eu comecei a estudar a chacina da Candelária, que é esse fato histórico quando em 1993 mataram 8 meninos de rua nos arredores da Igreja da Candelária. Esse fato histórico me pareceu muito revelador da conduta da sociedade brasileira como um todo com os meninos de rua, que é essa ideia de negá-los até a morte. Me pareceu também que ali na Candelária estavam expostas muitas das contradições que são próprias do povo brasileiro. Então o Brasil, que se diz o povo do país do futuro, um dos países mais católicos do mundo, o segundo país mais católico do mundo, mata as crianças e, portanto, o futuro na porta da igreja. Filho está no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e ao meu irmão. E aí eu tinha muitos materiais documentais, vamos dizer assim, né? A chacina da Candelária, as ações dos meninos de rua e assim por diante, mas eu não tinha nada que me ajudasse a constituir ficção. Isso veio quando eu estava estudando justamente as origens do trabalho do Bournier, Luiz Otávio Bournier, que é o fundador do Lume, sobre a mimesis corpórea. E ele começou a fazer mimesis corpórea trabalhando num conto de um escritor mexicano chamado Juan Rulfo. E o conto se chama Macário. O Pedrinha, na verdade, esse nome é um nome fictício. Sempre tem um Pedrinha entre os meninos de rua, que é normalmente aquele que usa muito crack. Então esse é o Pedrinha. Por isso eu quis botar esse nome no espetáculo, né? Além disso, ele é inspirado diretamente num menino que é o Sandro do Nascimento, que é um menino que justamente viu a chacina da Candelária e sobreviveu à chacina porque ele dormia sobre a banca de jornal. Era muito comum naquela época que os meninos dormissem escondidos sobre a banca de jornal, porque as pessoas atacavam atacando coisas nos meninos que dormiam na calçada, desde ovo, pedra a paralelepípedo.
de ter passado 20 anos da chacina da Candelária, apesar de ter passado quase 10 anos de ter criado o espetáculo, a gente continua não conseguindo criar uma única política pública decente para atender a população de rua dos meninos que vivem nas grandes cidades brasileiras. A gente continua não tendo uma única política pública decente de atendimento à população que usa crack e que quer deixar o uso do consumo de crack. A gente continua não tendo nenhuma política pública decente de segurança nacional e continua projetando sobre essa população o problema da insegurança do Brasil. Então, ela adormecia junto de mim até de madrugada. E isso me servia muito, porque não me afligia nem com frio e nem com medo de ser condenado ao inferno se eu morresse ali, sozinho alguma noite. O inferno. Aí, exatamente nesse ano, eu conheci o Paulo, que é o autor dessas fotos todas. Chama Paulo Catani, que é um italiano, que é um cooperante da Jaina Saharaui, associação que eu fui cooperar depois. E ele foi diversas vezes para os acampamentos e ele doou as fotos para uma exposição com o intuito que eu divulgasse a causa Saharaui. E eu lembro que a gente, chegando nos acampamentos, eu vi essa imagem. Foi descoberta num lugar completamente diferente, de uma forma de existir, em refúgio, num lugar onde tem dificuldade de água, porque eles estão no deserto na parte mais árida do deserto do Saara. O Polisario tuvo 3 cosas en mente. Una, que es una guerra de liberación del territorio. 2, que es una guerra de liberación también del pueblo, porque éramos un pueblo atrasado. Yo le puedo decir de que España ocupó el Sáhara durante un siglo y nos dejó con un universitario, uno. Durante un siglo solo formó a un universitario, uno. Era uma vez um príncipe, filho do rei. Esse príncipe estudava nas melhores escolas, falava diversas línguas, estudava etiqueta. Esse príncipe tinha tudo, até mesmo cavalo em terras de camelo. Seu pai, o rei, era um famoso rei africano e zeloso pelo futuro do seu filho. Esse rei fez um acordo com um outro rei do Velho Mundo para juntos conquistarem novas terras. A un pueblo beduino ignorante. Ignorante no porque quiere, sino porque el colonialismo lo ha dejado en la ignorancia total. Com medo de perder as suas terras dadas ao príncipe, o seu filho, o rei começou a construção de um enorme muro no meio do deserto. Um enorme muro construído de areia. Areia, areia, areia. Só que esse muro tem um poderoso feitiço. Qualquer pessoa que se aproximar dele pode explodir. Atira! Vem! Invasores! Invasores! Filhos da puta! Invasores! Eu tô calmo, não tá vendo? Se entrasse na sua casa, sua mãe, sua irmã,
a sua mulher? O que você fazia? Soldado Bendir se apresentando! Es que el Polisario no es un partido político, es un movimiento de liberación que aglutina a toda la población. Quantos quilômetros existe de você até mim? Quantos quilômetros existem de mim até a Ziza? Quantos quilômetros existem de você até a Ziza? Estoy esperando que podríamos un día regresar a nuestras casas libres y sin represión, sin vivir abajo de la bandera de Marruecos. Y espero que este día llegará rápido y llegará también con paz, sin batallas, sin guerras, sin sangre, sin sufrencia. Y eso es la realidad. E isso é o que eu quero. Se ao menos eu pudesse devorar toda a areia presa nesse muro e deixá-la passar por minhas vísceras abertas. De onde sairão areias livres? Areias nômades. Areias livres e nômades. Mas tem a história da Sherazade também. Das 1001 noites. 1001 noites.